Mateus 26, vamos ler do verso 57 até ao verso 68 e depois concentramos-nos no verso 63 e 64 em particular. Todos aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não o acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas afirmando: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. E, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfémia. Que vos parece? E responderam eles: É réu de morte. Então os cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros. E outros os bufeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Há perto de 2 meses nós começámos esta série de mensagens, à qual chamámos Quem o Viu e Quem o Vê, nós que julgávamos que conhecíamos Jesus Cristo. E o nosso objetivo, quando começámos esta série de mensagens, foi reconhecer uma coisa. É fácil nós termos ideias acerca de Jesus, quer quando nós acreditamos que Ele é o Filho de Deus. Também é fácil termos ideias acerca de Jesus, mesmo quando não acreditamos que Ele é o Filho de Deus. E esta série de mensagens, um dos propósitos que tinha é: acreditamos que quando lemos a palavra com atenção, quando lemos a Bíblia com atenção, nós vamos nos surpreender com Jesus. Mesmo quando já somos crentes, mesmo quando crescemos na igreja. E porquê é que estamos a falar acerca disto? Porque reconhecemos que nenhum cristão pode ser um bom cristão se ele não olhar para Jesus não apenas como uma inspiração. Há muitas pessoas que olham para Jesus e acham que Jesus é inspirador e que não acreditam nele como Filho de Deus. Então, uma das ênfases que nós temos estado a salientar ao longo destes 2 meses é: não basta olhar para Jesus como um homem inspirador, é preciso olharmos para Jesus como Deus. E essa tem sido uma parte muito repetida em todos estes sermões nos últimos 2 meses. Ora, se Deus quiser, este será o penúltimo sermão desta série. Se Deus quiser, no próximo domingo terminaremos esta série e depois já estamos em caminho, em marcha para a Páscoa. Também é por isso que abrimos o batistério, para que nos comecemos a entusiasmar com a chegada da Páscoa. Se Deus quiser, teremos os batismos no próprio domingo de Páscoa. É uma tradição muito antiga. Não quer dizer que as igrejas só podem batizar no dia de Páscoa, podem batizar quando quiserem. Mas podermos celebrar a Páscoa a batizar alguém é de facto muito especial. Gostaria que pudéssemos voltar até ao nosso texto, colocar os nossos olhos no texto. E quando nós lemos este excerto da palavra, deixem-me dizer assim, entramos um bocadinho à bruta. Entramos um bocadinho à bruta na noite que conduz até à crucificação de Jesus. E eu gostaria que nós pudéssemos estar a fazer uma espécie de zoom, não é? Zoom. A focar a nossa lente, sobretudo aí no versículo 63 e 64. Nós lemos mais do que isso, mas o versículo 63 e 64 é onde nós gostaríamos de estar. E já nos apercebemos que neste texto em particular, Jesus está a falar com o sumo sacerdote na noite em que está a ser julgado, noite essa que vai conduzir Jesus até à cruz. Como nós sabemos, o Sinédrio, o que é o Sinédrio? O Sinédrio era o órgão de governo religioso e civil dos judeus. Nós hoje temos as coisas separadas em Portugal e em grande parte do mundo, pelo menos no mundo ocidental. Uma coisa é o poder religioso, outra coisa é o poder civil. Mas não era assim.
No tempo de Jesus, o sinédrio significava que o governante, vamos dizer assim, e vou usar o termo de uma maneira larga, o governante da igreja era o governante também do parlamento. É como se as duas coisas estivessem juntas. E Jesus estava aí em pleno sinédrio. O processo de Jesus, se repararem naquilo que é escrito antes e que vai ser escrito depois deste texto, o processo judicial de Jesus vai passar pelo tribunal romano, mas também vai passar pelo sinédrio, que era o tribunal judaico. E o sumo sacerdote faz aqui esta pergunta a Jesus. Ele quer saber de uma vez por todas se Jesus acha que ele é o Messias. E por isso ele pergunta, no versículo 63, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus responde à pergunta de uma maneira oblíqua. Jesus responde à pergunta de uma maneira não completamente simples. Como é que Jesus responde? Aí no versículo 64 ele diz, tu é que disseste isso. Tu o disseste. Mas logo a seguir, de ele responder de uma maneira oblíqua, ele vai dizer coisas que o metem em maus lençóis. Porque ele vai dizer, preto no branco, o texto que nós encontramos aí no versículo 64. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Na terceira página do nosso boletim, nós podemos ver aí duas citações. No final da terceira página, onde diz para reflexão. 2 comentários bíblicos que nos ajudam a perceber o que é que Jesus acabou de dizer. O que é que Jesus acabou de dizer quando disse isto? Ora, no Bible Background Commentary diz assim, a afirmação de Jesus, o que Jesus acabou de dizer, não é uma reivindicação de Jesus ser o Messias mortal, mas é uma reivindicação de Jesus ser o governante cósmico que falava o profeta Daniel, em Daniel 7, 13 e 14. E o Salmo 110, versículo 1, também é aludido por Jesus na parte em que Jesus diz à direita do poder, sentado à direita. O em breve do versículo 64 que Jesus diz é especialmente ofensivo, e é importante que nós compreendamos isto, quando Jesus diz no seu próprio julgamento, em breve vocês vão ver isto, significa que na prática Jesus estava a deixar entender aos seus juízes que na realidade o verdadeiro juiz era ele. Agora imaginem isto, imaginem esta cena. Jesus está a ser julgado. Os juízes estão a julgá-lo. E na resposta que Jesus dá a uma pergunta que os juízes fazem, ele deixa ficar claro que vocês me estão a julgar, mas quem vos vai ajuizar a vocês sou eu. A reação dos juízes de Jesus, neste caso os homens que estão no Sinédrio, é óbvio que é uma reação de escândalo total. Escândalo total. Vejam aí, ainda na parte para reflexão, segundo comentário, neste caso, o comentário do uso do Velho Testamento no Novo Testamento. É um grande calhamaço que eu costumo usar. Diz assim, alguém dizer que era o Messias não merecia a pena de morte, a pena capital. Até porque se assim fosse, o Messias nunca poderia ser recebido. Não é? Se os judeus esperavam o Messias, teria sempre de haver alguém que a determinada altura dissesse eu sou o Messias e que pudesse ser recebido. Portanto, alguém que dizia que era o Messias não levava necessariamente a pena de morte. Mas o que Jesus faz é uma coisa um bocadinho diferente. E o comentário ajuda-nos a explicar. Mas alguém dizer que era um com Deus, isso sim, quebrava todas as fronteiras admissíveis de poder ser dito por um homem. E é isto que Jesus acabou de fazer. Quando nós lemos este texto, é suposto que nós entendamos uma coisa, queridos amigos, queridos irmãos. Jesus não foi condenado à morte por ser um revolucionário para os romanos. Jesus não foi condenado à morte por ser um revolucionário para os romanos. Jesus foi condenado à morte por ser um blasfemo para os judeus. É certo que foi preciso que Pilatos, o governador romano na Judeia, aprovasse a pena capital. Até porque nós sabemos que, como a Judeia estava nas mãos dos romanos, sempre que havia alguém condenado à morte, essa pena tinha de ser confirmada pelos romanos. E por isso é que nós vemos que, em seguida, é preciso que Pilatos confirme a pena de morte. Mas é importante que nós estejamos concentrados no crime que é cometido pelo Senhor Jesus. O problema de Jesus, e deixem-me dizer desta maneira, o problema de Jesus
não foi ter chateado os romanos por se ter metido com César. O problema de Jesus foi ter chateado os judeus por se ter metido com o Deus deles. Não foram os princípios revolucionários que determinaram o princípio da vida de Jesus, mas sim as afirmações que Jesus fez acerca da religião dos judeus. Jesus não morreu na cruz por ter sido um grande homem. Jesus morreu na cruz por se ter feito igual a Deus. Jesus não morreu na cruz por ter sido um grande homem. Jesus morreu na cruz porque Ele se fez igual a Deus. Se Jesus tivesse defendido o seu caso, fazendo-se um grande homem, Ele não teria sido condenado à morte. Ele foi condenado à morte porque Ele, na resposta que dá ao Sinédrio, deixa claro que Ele e Deus são a mesma entidade. O que é que isto provoca na vida dos cristãos? O que é que isto significa para nós, na nossa vida prática? Uma coisa. Ninguém é cristão por razões revolucionárias. Ninguém é cristão por razões revolucionárias, mas sim por razões que são religiosas. E eu quero explicar um bocadinho isto melhor. Quando eu sou cristão, o meu objetivo não é ter uma vida revolucionária. Quando eu sou cristão, o meu objetivo é viver o facto de Jesus ser Deus. Quando eu sou cristão, eu não estou preocupado em viver de uma maneira que quem está ao meu lado diga: "Epá, esta pessoa é revolucionária." Não. Quando eu sou cristão, a minha preocupação é viver um facto simples, que é: Jesus é Deus. Essa é a preocupação que eu tenho por ser cristão. Logo, o que é que isto significa na prática? O cristianismo não assenta na qualidade da vida daquele que crê, mas o cristianismo assenta na qualidade da vida daquele em quem se crê. O cristianismo não assenta na qualidade do crente, o cristianismo assenta na qualidade da vida em quem o crente acredita. A ironia é esta. Nós, por acreditarmos que Jesus é Deus, a nossa vida é de facto revolucionada. Quando nós acreditamos que Jesus é Deus, de facto a nossa vida sofre uma revolução. Mas a verdadeira revolução no cristianismo é uma consequência e não uma causa. Também é isto que vai permitir que haja cristãos com comportamentos tidos como mais revolucionários e que hajam cristãos mais tranquilos. Nenhum cristão é cristão para provar que é revolucionário. Mas todos os cristãos acabam por sofrer uma revolução na vida deles, que é o facto de Jesus ser Deus. No cristianismo, isto é muito importante. No cristianismo, o comportamento crucial, o comportamento mais importante no cristianismo não é o nosso comportamento. É o comportamento de Jesus. Agora reparem, o que é que eu não estou a dizer? O que é que eu não estou a dizer? Eu não estou a dizer que quando nós somos cristãos o nosso comportamento não importa. Eu não estou a dizer isto. Mas o que eu estou a dizer é que a base da nossa fé não assenta em nós sermos pessoas boas. A base da nossa fé assenta no facto de Jesus ser Deus. Ninguém se salva por ser bom. Lembram-se? Na semana passada, quando falámos na conversa entre Jesus e o jovem rico, debaixo de muitas opiniões, era um homem bom. E nós sabemos que isso não o levou a seguir o Senhor Jesus. Se alguém julga que por ser cristão é bom, está enganado. Por ser cristão é novo, que é uma coisa diferente. Porque quando nós somos cristãos, como a bondade que nos transforma não é a nossa própria bondade, mas é a bondade de Jesus, significa que o comportamento mais importante na nossa vida não é o nosso, mas é o do Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento em que Deus está em nós através do Espírito Santo, o meu comportamento muda como consequência. Não como causa, como consequência. E por isso é que 500 anos depois da Reforma Protestante ter começado, os protestantes, nós fazemos parte dessa equipa, os protestantes continuam a dizer: não nos salvamos pelas obras, não nos salvamos por aquilo que nós fazemos, mas somos salvos por aquilo que o Senhor Jesus faz. Não nos salvamos pelas obras, mas salvamos-nos pela graça. Isso não quer dizer que as obras não tenham importância, mas significa que as obras, aquilo que nós fazemos, é uma consequência da salvação e não uma causa da salvação. Não há nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher que se salve diante de Deus por ter sido bom. Porque a nossa bondade ao perto de Deus, sabem como é que Isaías a descreve? São trapos de imundícia. A melhor pessoa do mundo não tem como, diante de Deus, poder dizer: Deus,
salva-me, porque eu fiz bem. Até a melhor pessoa do mundo não tem justiça possível para conseguir pagar o preço do mal que fez. E é por isso que o comportamento fundamental no cristianismo não é o nosso, é o comportamento do Senhor Jesus. Ora, para que entendamos um pouco do contexto da Palestina naquela época, o que não faltava na Palestina de há 2000 anos era revolucionários e rabis. Havia muitos revolucionários. Jesus não foi o único a acabar morto por coisas que dizia. Houve outras pessoas semelhantes a Jesus. Rabis também havia muitos. Lembrem-se que, pelo facto de Roma estar a ocupar a Judeia, o que não faltava era gente zangada. E gente zangada que fazia da sua fé judaica uma razão de resistência em relação a Roma. Portanto, Palestina, naquela época, teve muitos revolucionários, teve muitos rabis. O que não havia era homens que declarassem ser o próprio Redentor. Uma coisa é dizer que somos enviados de Deus, outra coisa completamente diferente é dizermos que, ao sermos enviados por Deus, somos um com Ele próprio. Deixa-me voltar a repetir. Uma coisa é dizer, Deus enviou-me. Outra coisa é aquilo que Jesus disse. Jesus disse muito mais do que isso. Jesus não se limitou a dizer, eu sou enviado do Pai. Jesus disse uma coisa verdadeiramente escandalosa. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Nesse sentido, e é importante que nós compreendamos isso, por aquilo que Jesus disse, número 1, o Sinédrio tinha de fazer o quê? Tinha de fazer o que fez. Tendo em conta o que Jesus disse, o Sinédrio tinha de condenar Jesus à morte. E sabem mais? Tendo em conta aquilo que Jesus disse, é normal que a seguir a multidão, quando lhe deram a oportunidade de libertar ou Jesus ou Barrabás, é normal que a multidão tenha pedido que se libertasse Barrabás. Sabem porquê? Porque o crime de Barrabás, se calcula que ele tivesse envolvido na morte de pessoas, é assim que a Bíblia coloca a questão. O crime de Barrabás, podendo ser um assassino, era um crime muito pequenino, tendo em conta com o crime de Jesus dizer que ele e Deus eram um só. Percebem isto? O crime de Barrabás, podendo o Barrabás ter sido culpado pela morte de muitos homens, era um crime pequenino quando nós pensamos que Jesus afirmava ter a mesma vida com Deus. E por isso é que o Sinédrio tinha de condenar Jesus à morte e, nesse sentido, a multidão prefere escolher Jesus. Porque aquilo que Jesus dizia sobre ele próprio era mais grave do que o mal que Barrabás tinha feito. Nós temos de perceber o contexto. É a partir daqui que, bem vistas as coisas, e é aqui que eu gostaria de poder levar este sermão a encerrar-se, bem vistas as coisas, nós, 2000 anos depois, continuamos a ter o mesmo problema que o Sinédrio teve. Nós continuamos a ter o mesmo problema que a multidão teve. E eu não sei se os irmãos já leram os 2 parágrafos de entrada no boletim, mas eles têm o título do sermão. E o título do sermão é um título muito forte. O título desta mensagem chama-se Continuamos a querer matar Jesus. E eu compreendo que alguém possa vir e dizer assim, Tiago, tu andas a testar os limites dos títulos dos sermões. Porque chegar à igreja e ouvir logo Continuamos a querer matar Jesus é desagradável. E eu reconheço, é desagradável. Mas eu gostaria que fosse o Espírito Santo a fazer esta obra, não eu como pregador, que eu não tenho capacidade de fazer. Mas eu gostaria de que cada pessoa que hoje está aqui sentada, independentemente de já ser cristã ou de não ser, percebesse isto. Aquilo que o Sinédrio fez com Jesus, aquilo que a multidão fez quando pediu a libertação de Barrabás, não é assim tão diferente daquilo que nós fazemos hoje em dia. Quando, diante de Jesus, não permitimos que Ele seja aquilo que Ele disse que era. Quando eu, na minha vida, não permito que Jesus seja aquilo que Ele disse que era, eu estou a fazer parte da multidão que pediu a liberdade de Barrabás. Quando eu, na minha vida, não permito que Jesus seja aquilo que Ele disse que era como se eu fizesse parte do Sinédrio e condenasse Jesus à morte. Na nossa vida, nós temos dado liberdade a quem? A Jesus ou a Barrabás? A quem é que eu, na minha vida, tenho dado liberdade? A Jesus ou a Barrabás? Em termos práticos, sempre que eu não aceito que Jesus é Deus, é como se eu escolhesse libertar Barrabás. Perceba isto. Se não aceita que Jesus é Deus, se não permite que Jesus seja Deus na sua vida, você está a dar a liberdade a Barrabás. Você está a escolher que seja Barrabás a ser liberto.
A verdadeira diferença entre nós e a multidão que escolheu libertar Barrabás não está no conteúdo. Porque nós continuamos a ter a mesma dificuldade em aceitar que Jesus seja Deus na nossa vida. A verdadeira diferença entre nós e a multidão que escolheu libertar Barrabás está apenas na intensidade. Nós temos uma maneira mais discreta de libertar Barrabás. Aqueles precisaram de gritar: solta-nos Barrabás. Nós hoje não precisamos de gritar, mas fazemos a mesmíssima coisa. No final, o Jesus que revelou ser Deus acaba igualmente morto pela nossa falta de fé. É nesse sentido que a mensagem se chama Continuamos a querer matar Jesus. Há muitas maneiras práticas de eu libertar Barrabás na minha vida. Quando eu gosto de Jesus, mas quando eu dreno Jesus das afirmações mais exigentes que ele faz sobre si próprio, eu estou a libertar Barrabás. Exemplos práticos. Quando eu gosto de Jesus, mas não acredito que ele fez milagres. Se eu não acredito nos milagres de Jesus, eu não acredito que ele é Deus. Se eu não acredito nos milagres de Jesus, eu estou a pedir a liberdade de Barrabás. Mais exemplos. Quando eu gosto de Jesus, mas relativizo a ética radical de Jesus. E deixem-me ética. O que é ética? As coisas que Jesus diz acerca de como nós devemos viver. Quando eu gosto de Jesus, mas digo assim, isto Jesus estava a exagerar um bocadinho, não pode ser levado à letra. Quando eu faço isto, eu estou a dar liberdade a Barrabás. E deixem-me dar o exemplo clássico, quando nós falamos de ética, porque este é aquele sempre que acaba por ser mais falado. As questões de ética sexual. Quando eu ouço Jesus a dizer as coisas que ele dizia acerca da maneira como eu me devo comportar com o meu corpo, mas eu não me comporto com o meu corpo da maneira como Jesus disse que eu me devia comportar, eu estou a dar liberdade a Barrabás. Eu estou a dizer que entre um assassino ser solto e um que diz que é Deus, eu prefiro o assassino. Porque ele vai dizer coisas, mas eu vou dizer, aquilo é exagero, é contexto, é cultural. Não. Essa é uma maneira. Quando Jesus diz coisas que são difíceis, das duas uma, ou eu acredito que ele é Deus e pode dizer essas coisas difíceis e dá-me o poder para eu fazer essas coisas difíceis, falámos isso na semana passada, ou se Jesus diz coisas difíceis, mas eu relativizo as coisas difíceis que Jesus diz, isto significa que na prática eu estou a dar liberdade a Barrabás na minha vida e não liberdade a Jesus. Quando nós gostamos de Jesus, e deixem-me usar este verbo, mas aburguesamos os ensinos teológicos de Jesus, eu estou a dar liberdade a Barrabás na minha vida. Tudo isto, deixem-me inventar uma palavra, tudo isto é desdivinizar Jesus Cristo. Desdivinizar. É ficar com o Jesus e mandar o Cristo embora. E porquê é que eu estou a fazer esta separação? Já falámos algumas vezes sobre isto. Porque o Cristo é o símbolo que significava a divindade de Jesus Cristo. Então há maneiras de eu querer Jesus, que ficasse um Jesus humano, mas eu não deixar que ele seja o Cristo na minha vida. Se forem em livrarias, e nos últimos tempos eu tenho prestado mais atenção, até porque vou às livrarias ver se o nosso livro está lá, que podem comprar o nosso livro, está aí à venda. E então, geralmente vou às livrarias ao setor da religião, fico sempre zangado quando o nosso livro está na parte do esoterismo, ao lado de Alexandra Solnado, ter fé na cidade. Não é? Nunca aconteceu até agora. Mas não faz mal. Se houver o único lugar para ele estar aí, fica ali ao lado da Alexandra Solnado, não faz mal. Mas o que eu vos quero dizer é, o que não falta nas nossas livrarias são livros sobre Jesus. O que não significa que Jesus nesses livros está a ser tratado como Deus na nossa vida. Sabem porquê? Porque se Jesus fosse tratado como Deus na vida de muitos que escrevem sobre eles, provavelmente elas não estavam a escrever os livros que escrevem. Porque o que muitas vezes estão a fazer é usar Jesus como um pretexto para dizer que, no fundo, ele não queria dizer aquilo que realmente disse. Os fariseus, ao menos, têm uma vantagem sobre nós. E deixem-me ser mais um bocadinho provocador. Os fariseus têm uma vantagem sobre nós, muitas vezes. Sabem qual é a vantagem que os fariseus têm sobre nós? É que, muitas vezes, os fariseus, eles não escondiam o ódio a Jesus. E às vezes nós escondemos o ódio a Jesus simpatizando muito higienicamente com algumas coisas de Jesus e antipatizando com outras. Ao menos quando nós estávamos na presença do fariseu, nós sabíamos que ele não gostava de Jesus. Ele não disfarçava que não gostava de Jesus. Nós hoje, como não gritamos tanto e que somos uma cultura supostamente escandalizada com a pena de morte, julgamos-nos melhor
Julgamos melhores do que os fariseus e do que as pessoas do Sinédrio. Mas, na realidade, nós continuamos tão empenhados a suprimir a existência de Cristo, o Filho de Deus, como as pessoas do Sinédrio. A nossa tolerância com Jesus, que se acha Salvador, é tanta como a tolerância que os legalistas judeus tinham. E, basicamente, a lógica da nossa tolerância com Jesus muitas vezes é esta. Jesus que exista desde que deixe de acreditar que tem o poder de salvar alguém. Em caso contrário, se nós acharmos que Jesus acredita que tem o poder para salvar alguém, eu prefiro que ele não viva. Se Jesus vai viver para me querer salvar a vida, eu prefiro que ele não viva. Ou seja, colocando de uma maneira bem simples, muitas vezes a nossa teoria é esta. Jesus que viva desde que não se arme em Deus comigo. Jesus que viva desde que não se arme em Deus comigo. E, queridos irmãos, este não é um desafio só para as pessoas que não têm fé. Este é um desafio para as pessoas que têm fé. Não faz sentido nenhum eu acreditar em Jesus, mas de cada vez que Ele quer ser Deus na minha vida, eu dizer-lhe assim, não te armes em Deus comigo, Jesus. E por isso é que queremos pedir a ajuda de Deus, para que Ele, através do Espírito Santo, nos ajude a nós não fazermos na prática o mesmo que os do Sinédrio fizeram. A não fazermos na prática o mesmo que aquela multidão fez. E que de cada vez que Jesus nos pede alguma coisa, de cada vez que Jesus afirma que é Deus, nós dizermos assim, Senhor, é difícil, mas eu vou confiar que Tu és Deus na minha vida. Jesus, é difícil aquilo que Tu me pedes, mas eu vou acreditar que Tu me dás o poder para eu fazer aquilo que Tu me pedes. Jesus, é difícil viver como Tu queres que eu viva, mas eu vou acreditar que Tu és Deus para me permitir que eu viva assim. Senhor, é difícil, Jesus, é difícil eu estar à altura daquilo que Tu pedes para mim, mas eu vou acreditar que Tu és Deus e que tens o poder para me transformar. Que o Senhor nos ajude.